várias. Tem uma turminha legal, né? Surf yoga combina bastante. Eles todos, você vê enlouquecimento, eles estão todos lá. Vocês também? Pessoal de casa também? Então, vamos lá. Antes da gente começar, há uma prática de pranayama que nós fazemos muito, que é a respiração alternada, chamada de Nadi Shodhana. Tá? Nadi refere-se aos canais de energia, Shodhana alternado. Mas como é que a gente faz isso, né? Bom, a gente primeiro, obviamente, se apropria da biomecânica da técnica, onde trocamos a narina sempre para soltar o ar, não para puxar. Tá? Depois a gente mentaliza um fluxo de prana simbolicamente através de duas cores. Na cor laranja, quando ativamos a narina direita, e na cor azul celeste, quando ativamos a narina esquerda. Tá? Mas ao fazê-lo, a gente imagina essa coloração seguindo um percurso que é um pouco diferente da anatomia natural do sistema respiratório. A gente tem as narinas aqui, as vasoaéreas entra, desce pela garganta e ganha os alvéolos dos pulmões, né? Na anatomia sutil hindu, esse percurso ele tem um caminho diferente. Então, a gente imagina as duas narinas subindo, né, um canal respiratório subindo até o alto da cabeça, vai lá no meio da cabeça e desce pelo centro da cabeça, passando pelo cérebro e descendo em paralelo à coluna vertebral até a sua base, acoplando-se à base da coluna, conectando-se com o principal canal, o principal nadi, que é a Sushumna, que vai até o cérebro. Então a gente tem dois canaizinhos, né, que sobe aqui, vai até o meio da cabeça, desce em paralelo esses dois canais, bem juntinho, desce ele junto à coluna vertebral e se une à base da coluna, se acoplando ao Sushumna. Então a gente vai imaginar o fluxo de energia assim, ele entra pela narina quando o ar está sendo inalado, desce, vai até a base da coluna e sobe pelo meio da coluna até o cérebro. Aí eu troco a narina. Então eu vou imaginar essa luminosidade agora descendo do cérebro, pelo meio da coluna, saindo pelo canal oposto, subindo em paralelo até o alto da cabeça e saindo pela narina correspondente. Aí eu faço o mesmo percurso de volta. Entra, inspiração, luminosidade, desce em paralelo, acopla-se à coluna, sobe até o cérebro, e depois ao trocar faz o movimento contrário. A luz desce pela coluna vertebral, sai na base do canal, vai lá no outro lado e é liberado pela narina. Então a gente mentaliza as cores em ambas as narinas. Então eu vou estar inspirando pela direita, por exemplo, eu imagino a cor laranja entrando, subindo, descendo, entrou lá na coluna e vai até o cérebro. Aí eu troquei a narina, agora mudou a cor, o cérebro fica azul celeste. Eu imagino o azul celeste descendo pela coluna vertebral, saindo do lado esquerdo, subindo pelo canal esquerdo até o alto e sendo liberado pela narina esquerda. E por essa mesma narina eu volto. Que cor que volta então? Azul celeste, que é uma narina esquerda. Pega azul, sobe, desce, entra na coluna, vai até o cérebro. Aí eu troquei, muda a cor no cérebro, agora é laranja. Aí desce, lá, vem para o lado direito e assim sucessivamente. É bastante informação para lembrar enquanto faz a técnica. Não tem problema. O mais importante no primeiro momento é você já entender a respiração alternada. Sempre troca a narina para soltar o ar. Se for difícil visualizar o trânsito prana por esses canais, imagine apenas a luz laranja entrando pela narina direita, trocou, a azul celeste sai pela narina esquerda. A azul celeste entra pela narina esquerda, fica dentro do corpo, trocou, sai laranja pela direita. E assim sucessivamente. Aí é mais fácil um pouco do que visualizar em detalhe o fluxo de prana seguindo pelas nadis. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai deixar as mãos sobre os joelhos, Jnana Mudra.
Estendemos a coluna vertebral, o queixo paralelo ao solo, e a gente começa por Nadi Shodhana. Olhos fechados. Aí o dedo médio da mão direita segura a narina direita e você inspira pela esquerda, lenta e profundamente. Imagina a cor azul celeste entrando e o abdômen expande com suavidade. Aí você troca. O dedo médio da mão esquerda segura a narina esquerda e você solta o ar pela direita, bem devagar, na cor laranja, recolhendo o abdômen ao mesmo tempo. E por essa mesma narina, você puxa o ar na cor laranja, dilatando o abdômen com suavidade. Aí você troca, liberando o ar pela esquerda, bem devagar, na cor azul celeste e recolhendo o abdômen simultaneamente. E continue assim, sempre trocando a narina para soltar o ar e nunca para puxar. Preocupe-se com a profundidade da respiração, não necessariamente com o tempo. E ao soltar o ar para a narina oposta, o faça bem devagar, mais lento que você puder. Continue observando o abdômen. Quando o ar entra, você expande o abdômen com suavidade. Quando o ar sai, você recolhe o abdômen suavemente. Mantenha a coluna reta, cabeça erguida e ombros relaxados. Últimos instantes. A próxima vez que o ar sair para a narina esquerda, normalize a respiração. Faça um ciclo de Kumbhaka, inspirando mais fundo que puder. E segurando os pulmões cheios, aperte o queixo contra o peito. Contrai o abdômen profundamente entre as costelas, segure e imagine uma linha de luz subindo do coração à cabeça.
E relaxe. Ótimo. Bom, a gente vai repetir o Madhyashodhana, contudo acrescentando agora um exercício de coordenação motora, acrescentando Bhastrika, que é a respiração do sopro rápido. Então, se a gente troca a narina sempre para soltar o ar, vamos fazê-lo de forma acelerada. Então, até você dominar essa biomecânica da alternância, vai no seu tempo, mas tente fazer com força, tanto a puxada quanto a liberada do ar. Puxa o ar forte e solta o ar forte. Para isso, a mão esquerda vai ficar em Ana Mudra e a mão direita você vai fechar em Vishnu Mudra, ou Apana Mudra, trabalhando com o polegar e com o anelar. Então, vamos lá. O polegar segura a narina direita, puxa o ar pela esquerda, troca, solta pela direita, puxa pela direita, troca, solta pela esquerda, puxa pela esquerda, troca, solta pela direita. Tente agora acelerar. Vamos lá. Repita Kumbhaka. Inspire bem fundo, estenda a coluna, expanda o tórax. Segure com ar, leve o queixo ao peito, recolha o abdômen com vigor. Imagine uma linha de luz subindo do coração à cabeça. Ótimo, isso. Muito bem. Agora que a gente aclimatou o corpo, vamos ficar de pé. Deixar os pés paralelos, Tadasana. A gente faz uma variação Hastinasana, dobra um pouquinho os joelhos, aumentando a ancoragem. Você vai jogar o quadril assim, ó. Deixa os braços soltos, como se fossem duas cordas. Então, é quase que um movimento circular com os braços. Aí você vai acelerando, chacoalha bem aqui, ó, o quadril. Deixa os braços soltos acompanhando o movimento. Joelhos um pouquinho dobrados, solta bem os ombros, punhos, cotovelos. Acelera. E soltou. Ótimo. Cresceu em Ardha Tadasana, entrelaçou os dedos. Ative glúteos e abdômen, cresce com ar e liberando o ar, incline para a esquerda, cabeça no prumo, cotovelo direito bem estendido. Volte ao centro, inspire estendendo, libera o ar, inclinando para a direita. Eita, volte ao centro, chegou a comprinha. Cresce, 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 cresce. Solta lá embaixo. Deixa os braços, ombros e cabeça bem soltos. Os joelhos um pouquinho dobrados e o centro de gravidade projetado suavemente à frente. Abrindo espaço na região lombar. A gente vai dar uma soltada aqui, descendo lentamente em Malasana. Vai dobrando os joelhos, jogando os quadris para trás. Você vai ficar de cócoras. Solta, 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 solta. Não força nada, tá? Apenas se coloque na posição, inspire e liberando o ar, vai estendendo os joelhos, suave, cabeça baixa. Novamente, lentamente vai descendo em Malasana, que a gente vai soltando os quadris. Ficar de cócoras é ótimo mesmo para a saúde dos quadris e coluna. Novamente, estende os joelhos. Cabeça baixa. Pela última vez, libere descendo. E esticou.
Voltou ao alto, desenrolando as costas, vértebra por vértebra. Girou os ombros para cima e para trás. Ótimo. Bom, vamos à ponta do mat. A gente vai começar sequenciando os asanas com a saudação do sol, Surya Namaskar. As mãos palma com palma. Consciência nos pés. Perceba-se presente aqui e agora. Inspire, Ardha Chakrasana. Ative os glúteos, forma um arco suave na coluna. Expire, descendo em Parahastasana. Mãos ao solo, ao lado dos pés. Flexione os joelhos olhando à frente e dê um largo passo com a perna direita atrás. Joelho direito no chão. Empurre o quadril para baixo, estenda a coluna enchendo os pulmões. Eleve a cabeça. Com ar, recue a perna esquerda. Segure em 4 apoios, ativando costas, glúteos e abdômen. Repouso os joelhos, os 2 cotovelos abaixo dos ombros, liberando o ar. Estender os pés, mergulhe Bhujangasana, inspirando. Aqui você distancia os ombros das orelhas, sentindo o abdômen alongar. Ponta dos pés, com ar empurre quadris, acima e atrás, force a torácica para baixo, prenda o olhar na ponta do nariz por alguns instantes, empurre com força, olhou à frente, ponta dos dedos da mão direita, leve o pé direito entre as mãos, joelho esquerdo ao solo, estenda a coluna com ar. Traga a perna esquerda, alongou a parte posterior, flexione os joelhos, ativou o abdômen, cresce o Utkatasana, continue estendendo a coluna, formando um arco ao centro e ao alto, e as mãos palma com palma. Mais uma vez, inspire, ativou os glúteos, deixe levar os braços para trás das orelhas. Expire, mãos ao solo. Flexionou os joelhos, olhou à frente. Recua a perna esquerda. Joelho esquerdo no chão. Encaixou o quadril, estenda a coluna. Recua a perna direita. Segura em 4 apoios, ativando costas, glúteos e abdômen. Repousou os joelhos, os 2 cotovelos abaixo dos ombros, mergulhe Bhujangasana. Ponta dos pés, o quadris acima e atrás. Retorne o pé esquerdo à frente, pé direito ao chão, estenda a coluna com ar. Traga a perna direita, alongou, dobra um pouquinho os joelhos, cresce o Utkatasana, continue estendendo a coluna, centro e ao alto, e as mãos palma com palma. Relacione os dedos das mãos atrás. Estende os cotovelos. Equilibrando-se no pé esquerdo, eleve o joelho direito. Estabilize. Lentamente leve a perna direita para trás, mantendo o tronco paralelo ao chão, juntamente com a perna direita. Continue estendendo os cotovelos. Retorne suave. Liberou os braços. Entrelaça os dedos, forma um arco na coluna suave.
Estende os cotovelos, expanda a caixa torácica. Equilibre-se no pé direito, levando o joelho esquerdo. Estabilize. Lentamente vamos levar a perna esquerda para trás, tentando mantê-la juntamente com o tronco paralelo ao chão. Só cuidado para não girar muito a bacia, tá? Força os braços para o alto. Retorne lentamente. Controla o movimento. Libera os braços, entrelaça os dedos. Novamente formamos um arco suave. Contrai os glúteos. E solte. Mãos ao solo. Um passo curto com a perna direita para trás. Coloca o joelho direito no chão. Empurre o chão com a mão esquerda, cujo braço está colado na perna, e eleve o braço direito, inspirando. Observe o flanco direito, o grande dorsal direito. Segure com o ar. Solte o ar e volte. Deixe a mão próxima do pé. Empurre o chão com a mão direita, recolha o abdômen, eleve o braço esquerdo. Solte o ar e volte. A gente troca agora a posição das pernas. Empurra o chão com a mão direita. Sentir que o espaço aqui é curto, você pode colocar os dedos da mão ou punho, tá? Às vezes um bloquinho também. Empurrou, cresce com o braço esquerdo. Segure com o ar. Libera o ar e volte. Deixa a mão próximo do pé, recolheu o abdômen, leva o braço direito, inspirando. Libera o ar e volte. Perna direita para trás. 6 apoios, mãos, joelhos e pés. A gente mobiliza agora vértebra por vértebra, Madhyariyasana. Libera o ar, trazendo o cóccix para dentro e para baixo, levando o queixo ao peito. Contrai o abdômen com vigor, empurrando o meio das costas para cima. Inspirando, faça o movimento contrário. Projete o cóccix para trás e para cima. Eleve a cabeça, distanciando dos ombros. Force a torácica para baixo, expandindo o abdômen. Continue. Libera o ar, flexione, recolhe bem, contraindo o abdômen. Depois inspire, estendendo, formando o arco. O nome da técnica Madhyariyasana faz referência ao gato, que em sânscrito significa Madhyari, que é aquele movimento de espreguiçamento que o gato faz. Então a ideia é mobilizar vértebra por vértebra, como se você estivesse massageando sua coluna de dentro para fora, principalmente a região torácica, o meio das costas, que é a parte mais rígida e, portanto, a área que você acumula a maior quantidade de tensões. Já no abdômen, expandindo e contraindo, você vai massageando músculos, vísceras e os órgãos abdominais. Mais um pouquinho. Ótimo, relaxou. Agora fecha os punhos, deixando os dedos voltados para o meio. Inclusive, envolve os dedos com os polegares, tá? Aqui por fora. Feito isso, Vyagrasana. Ativou as costas primeiro, faz uma curvinha. Segurou lá, eleve o braço esquerdo e a perna direita, inspirando. Deixa a cabeça baixa, o braço na linha da orelha, o meio das costas não relaxa. Estabiliza o asana. Observe a coluna, costas e abdômen trabalhando em conjunto. Peso bem distribuído nos membros de apoio. Retornou.
Ativa novamente as costas. Empurrou, cresceu, eleve o braço direito e a perna esquerda. Segure. Retornou. Estendeu os pés, vamos atrás em Garbhasana. Estenda bem a coluna, cotovelos, alongando costas, ombros e braços. Olhou à frente, mergulhou Bhujangasana, inspirando. Uttanasana Chatuspadasana, empurrou assim para trás. E leva o pé esquerdo à frente entre as mãos. Joelho direito no chão. Estendeu o pé, cresceu agora. Aqui primeiro, vamos projetando o quadril para frente, para baixo, até sentir alongar o quadríceps direito. Ombros para trás, quadril à frente. Entrelaça os dedos das mãos na nuca e força os cotovelos para trás, expandindo a região subclavicular e intercostal. Abre bem, vai formando um arco suave. Respire fundo. Levar os cotovelos bem para trás. Isso. Expande, expande, expande. Mais um pouquinho. Liberou. A gente desce agora em Varasana Hanumanasana. As mãos aqui pelo meio. Tenta abrir um pouco mais o ângulo entre as pernas. E vamos descer. Primeiro o cotovelo direito, se possível. Depois o esquerdo. Se você colocou os dois cotovelos no chão, tente alinhá-los aqui com o calcanhar esquerdo, tá? E a parte medial do pé não sai do chão e nem o pé gira para fora. Então bem cravado, o joelho alinhado. Você estende um pouco mais a região lombar. Vê se dá para descer um pouco mais. Se tiver fácil, tente tocar o peito no chão. Volte devagar agora. Traga a perna direita um pouco à frente. Elevou o tronco. Mão esquerda na cintura. Elevou o braço direito. Estenda o cotovelo direito. Torce para a esquerda. Encaixa o cotovelo na lateral do joelho. Aqui agora você contrai o abdômen e com ele contraído empurre, fazendo uma alavanca, o tronco cresce. E as mãos palma com palma à frente do coração. Cotovelo esquerdo apontado para o teto. Olhe também para cima, sem forçar os ombros. Na inspiração você tenta inflar um pouco mais as costas, estender a coluna. E liberando o ar bem devagar, vá recolhendo o abdômen e estimulando a torção ainda mais, com suavidade. E relaxe. Ótimo. Pernas lá para trás. Descem Ashtangasana. Joelhos ao chão. Flexione os cotovelos sem tocar a barriga no solo. Lombar erguida. Abdômen recolhido. Estender os pés. Bhujangasana. Uttanasana Chatuspadasana. Eleve o pé direito à frente. Joelho esquerdo no chão. Levou o tronco. Pé lá atrás estendido. Deixa as pernas um pouquinho afastadas para você não perder o equilíbrio. Vai empurrando o quadril agora para frente e para baixo. Ombros para trás. Entrelaça os dedos das mãos na cabeça e joga os cotovelos para trás. Abre bem. Olha lá para o teto. Acentue o arco. Respire fundo. E a cada puxada de ar, lenta e profunda, tente perceber a região intercostal e subclavicular, como se o ar penetrasse essas áreas. Depois, liberando o ar bem devagar, vá empurrando os quadris para baixo, exigindo mais da coxa esquerda, exigindo mais dos roteadores.
os ossinhos que conectam os fêmures com a bacia. Um pouquinho mais. E soltou. Traga as mãos aqui pelo meio agora. Tenta afastar um pouco mais a perna esquerda. Vamos descer. Cotovelo esquerdo primeiro. E, se possível, cotovelo direito. Se não der, não tem as mãos lá, mas o quadril sempre sendo empurrado para baixo, tá? Para que você perceba a conexão das pernas com a bacia. A lombar mais presente. Observe também a musculatura mais profunda. Respire fundo. Retornou a mão direita, mão esquerda. Traga a perna esquerda um pouquinho à frente. E leva o tronco. Mão direita na cintura, eleva o braço esquerdo, estenda o cotovelo, cresce, torce encaixando o cotovelo no lateral do joelho. Aplica a alavanca com o abdômen contraído e as mãos à frente do coração. Está olhando para o teto, sobre o ombro direito. E observe a linha da torção. Metatarso esquerdo lá atrás, bem cravado no chão, tá? Empurre o chão com as pernas para você estabilizar o asana, para que a técnica fique mais firme. Respiração profunda. E relaxe. Ótimo. Perna para trás. Ó, você vai deixar os dedos dos pés flexionados para alongar a planta dos pés. Afasta um pouquinho os joelhos. A gente vai fazer um treinamento agora de estruturação da base do Mayurasana. Mayura significa pavão. É uma técnica muscular bastante forte, tá? Difícil de fazer. Então, não se preocupe se você não vai conseguir hoje mesmo. A gente vai pelo menos conseguir estabilizar a base, os ajustes e a sensação muscular produzida pela técnica. O apoio de mão a gente pode fazer aqui, ó, com o polegar para frente e os outros dedos para trás. Eu gosto desse apoio, o apoio em Y, porque a gente tem uma aderência maior, preservando os punhos, mas exige mais os dedos. Se for difícil aqui, polegar para trás. Aqui você tem um apoio menor, porém exige mais dos punhos e preserva os dedos e mãos. Aqui é o contrário, eu exijo mais dos dedos e mãos e preservo o punho, tá? Então ou é aqui ou é aqui. Punho fechado a gente não vai treinar hoje. Então, quando você faz o apoio, as mulheres geralmente fazem esse movimento para envolver os seios para não machucar. Os homens já vão direto aqui, tá? Quando você faz esse movimento, o ideal é manter os dois antebraços bem próximos. Porque quanto mais afastados você deixá-los, mais força você vai precisar fazer. Então a gente vai usar os cotovelos para apoiar aqui nas costelas flutuantes, aqui embaixo. Não é nem no abdômen, nem no alto. E para que você consiga fazer esse apoio, é como se os músculos das costas viessem para frente. Você ativa a musculatura, diminuindo o tamanho do tronco e recolhendo um pouco o abdômen, para você travar mesmo. Que depois que você fizer a posição, a gente vai tentar fazer o contrário, crescer. Mas se eu já entrar na posição com a coluna estendida, eu não consigo. Eu tenho que começar pequeno e tentar terminar grande na posição, tá? Então primeiro vamos ao apoio. Fez aqui a posição, apoiou aqui na frente, ó. Ajustou, você vai flexionar os cotovelos, tocando a testa no chão. Vai lá, só até aqui por enquanto. Faz esse apoio primeiro. Se você tiver o bloquinho aí, pode pegar. Em casa vocês não têm esses bloquinhos, então não tem problema, pode deixar a testa no chão mesmo, ou às vezes uma almofada, um livro, para ficar um pouquinho mais alto, tá? Mesma coisa, fez o apoio, dobrou cotovelos, colocou a testa ali no bloquinho ou no livro, na almofada. Até aí, beleza, né? Pegou? Como é que foi? Então a gente vai acrescentar outro elemento agora, tá? Um pouquinho mais difícil. Tem que virar a mão toda, não pode ser de lateral, tem que ser bem de costas.
Tem, porque se você deixar ela aqui, você está dizendo? Não, mas... Pode tentar. Aqui é mais complicado um pouco, ó, que você tem que virar mesmo. Para fazer esse movimento com o cotovelo. Aqui o cotovelo não pega tanto. O que a gente vai fazer agora, de novo, olha lá. Fez o apoio. Sente que os cotovelos pegaram ali as costelas flutuantes, só um pouquinho pertinho do abdômen ali, tocou a testa. Agora eu vou levar um pé para trás e outro pé para trás, deixando a testa no chão. Vai lá, vê se você consegue. Você pode até deixar os joelhos lá atrás, que nem estou fazendo aqui, ó, um pouquinho mais para trás. Mas tenta. Lá para trás. Os meninos de casa. Isso aí, vai tentando. Pegou? Vamos acrescentar outro elemento? Vamos tentar? Eu vou colocando sempre um elemento a mais. Se você conseguiu no anterior, podendo avançar, vai para o próximo, senão fica no anterior, tá? Olha lá, encaixei, dobrei, testa à frente, um pé atrás, outro pé atrás. Agora eu elevo a cabeça, olhando para frente. Depois daqui, eu vou tentar elevar um dos pés, até poder em algum momento elevar o outro pé. Então quando eu faço esse movimento, é que falar e fazer ao mesmo tempo, eu tenho que travar o ar, né? Fiz o movimento lá. Quando eu vou para frente, ó, sempre empurrando o chão, para que eu possa tirar os pés do solo. Percebe que no final eu cresço? Eu começo pequeno, ó lá, coloquei a testa ali, para trás, para trás. Agora eu vou crescer, ó. Empurrou, eu ativei as costas e levando a cabeça. Tenta. Vai lá, pelo menos tentar levar a cabeça. Já está ótimo. Se você conseguir levar a cabeça, já está ótimo por hoje. Essa é uma técnica difícil mesmo. Raquel, aí você não está fazendo Mayurasana. Os cotovelos têm que estar aqui, ó, colado em você. É que eu não consigo, eu tenho a pressão no punho. E daí se eu virar assim, vai não sabe. Então faz embaixo, tenta fazer com o punho aqui, ó, pelo menos aqui embaixo. Que os cotovelos têm que estar dobrados, tá vendo? Oi? Tá? Pegou? Conseguiu? Levantei a cabeça. Abaixa mais, abaixa mais. Não, o cotovelo tem que dobrar. Lá embaixo. Sim. É. Só que bem coladinho em você aqui, ó. Agora, o pé sobe. Ele tá pro lado, né? Você pode tentar com os punhos você. Isso. Os punhos é possível ser feito. Tem outra maneira de pôr a mão, não? Não. Só tem essas. Deixa eu ver as meninas aqui. Vamos lá. Vocês em casa aí. Deixa eu ver vocês. O Ingrid, desce um pouquinho mais. Mais. É isso aí. Vamos lá, Eli, não para não. Depois que a gente fizer bem ele, a gente pode daqui de cima direto para o Mayurasana. Sair do Angustasana, você encaixou, eu vou crescendo olhando para frente. Eu puxei o ar, é sempre mais fácil solicitar força com o ar. Encaixei e entrei. Tá? Vamos lá, tá bom. Solta em Garbhasana, lá na frente, deixa os braços estendidos. Relaxa as costas. Acho que pra mulher não rola. Ó, opa! É uma técnica forte. Mulher indiana. Mulher tem. Vamos lá, sentou. Tem a dinâmica boa. Passa as pernas para frente. Ótimo. Vou pegar, ainda trabalhando com o abdômen, abraça as pernas por baixo, segurou os cotovelos. Tenta deixar os pés mais ou menos na altura dos ombros. A gente agora faz o Bhastrika, a respiração de sopro rápido. Puxa e solte pelas narinas com força, ritmo e velocidade. Quietou. Toca os dedos das mãos no chão ali na frente. Estende os joelhos, inspirando. Foco no abdômen.
Aqui é natural o corpo ir um pouquinho para a lombar, não tem problema. Segura mais um pouco. Traga agora os joelhos, Sukhasana. Abraça as pernas. Estende a coluna com vigor, cresce. Inspire levando a cabeça lá para trás. E solta o ar levando o queixo até o peito. Deixa a coluna bem esticada, tá? Agora, soltou, estende as pernas à frente. Você vai afastar um pouquinho os glúteos, acomodando bem os isquios. Deixe os joelhos levemente dobrados. Isso. Eleve os braços inspirando. Estende a coluna com vigor. Solte o ar, flexione o tronco. Continue forçando para frente como se alguém estivesse puxando os braços. Depois segure ou nos pés ou nos tornozelos, onde a flexibilidade permitir. Mas não force nada. Relaxa os ombros. Deixe a cabeça solta entre os ombros. Feche os olhos. Inspire, projetando a cabeça um pouco mais à frente, fazendo sua coluna crescer. Depois vai soltando o ar lentamente, descendo um pouquinho mais. Perceba que há duas dinâmicas ocorrendo nessa técnica. A primeira ocorre na inspiração. Toda vez que o ar entra, ao projetar a cabeça um pouco mais à frente, você percebe a coluna crescendo, principalmente a região lombar. Verifique ela. E a segunda acontece quando o ar sai. Então libere o ar pelas narinas bem devagar, o mais lento que você puder, e é durante a expiração que você explora o alongamento posterior das pernas, sem exigir demasiadamente da coluna. Em linhas gerais, na inspiração você corrige, observando a coluna, e durante a expiração alonga, sem forçar a coluna. Ao manter os ombros relaxados, o corpo todo tende a relaxar. Então, cuidado para não tensionar os ombros. Paralelo a isso, imagine uma forte luz azul celeste envolvendo suas costas, pernas e coração. Últimos instantes. Retorne agora, elevando os braços, estendendo a coluna, cresce com o ar, flexione os pés e relaxa. A gente compensa escolhendo um apoio de mãos atrás, ombros para trás, externo à frente. Cresce com o ar. E retorne. Ótimo. Agora você vai se deitar bem devagar,
inverter em Sarvangasana. Tente fazê-lo com o abdômen. Deite-se lentamente. Vai trazendo pernas. Subiu. As mãos vêm para a coluna ou para a cintura. Ao fazer o Sarvangasana, a primeira coisa é tomar cuidado para sua cabeça não ficar torta. Isso tende a machucar a cervical, então cuidado. O queixo praticamente cola no peito. Procure alinhar a ponta dos dedos dos pés, mais ou menos com o centro da testa, como se houvesse uma vertical perfeita conectando esses dois pontos. Com os olhos fechados, concentre-se num ponto entre as sobrancelhas. O que é a invertida, né? Todos os viparitas, que são as invertidas, produzem fisicamente é uma melhora considerável do sistema circulatório, em especial a circulação venosa, que é o retorno do sangue ao coração, e a circulação linfática, a distribuição dos líquidos pelo corpo. Na tradição da Hatha Yoga Pradipika, texto do século XV, XVI, todos os viparitas favorecem as faculdades mentais, faculdades como memória, atenção, concentração e, claro, meditação. Vai tentando crescer um pouco mais, buscando alinhamento entre pernas e tronco. Perceba toda a musculatura presente na sustentação do asana, mas não produza dor na cervical. Agora, lentamente, leve os joelhos até a testa, segure um pouco lá. Isso acentua a pressão na região cervical, favorecendo o gerenciamento do estresse, e na parte alta do tórax, na região subclavicular, produzindo uma espécie de massageamento na musculatura em torno do coração. Então, tenta inspirar bem fundo devagar, mantendo essa posição, e vai liberando o ar lentamente, acentuando a curvatura, liberando a tensão cervical. Você pode tentar levar os pés até o chão, atrás da cabeça, ou os joelhos até o chão, ao lado das orelhas, exigindo ainda mais do arco. Ao fazê-lo, estamos em Halasana. Agora enche os pulmões novamente e com ar venha desenrolando as costas, vértebra por vértebra, lentamente. Então, logo a lombar toca o solo, compense em Matsyasana. Apoie as mãos embaixo dos glúteos, estenda os joelhos, aproxime os braços e com apoio dos cotovelos, erga o tronco. Recolha o abdômen formando um arco, toque o topo da cabeça no chão, olhando lá para trás, e eleve um pouquinho os pés. Tonificando o quadríceps, abdômen, desenrijecendo o tronco, alongando o pescoço, a garganta, e combatendo a frouxidão ligamentar no pescoço, justamente porque fortalecemos tendões e ligamentos do pescoço. E relaxe. Por último, Muktasana. Dobre os joelhos, abrace as pernas contra o tronco, e aproxime a cabeça dos joelhos. No Muktasana temos a coroação dos asanas e a compensação final, eliminando qualquer resquício de tensão que tenha ficado nas costas. Aí solte, dê uma torcidinha de um lado, depois do outro, vai liberando a lombar,
coluna. Depois dê uma espreguiçada bem forte. E sente-se devagar. Qualquer posição que seja firme, agradável. As mãos sobre os joelhos. Estenda a coluna. Feche os olhos. Respire fundo. E ao soltar o ar, libere toda a tensão muscular, deixando-se assimilar pela força de atração da Terra. Vamos fazer um breve exercício de concentração, de dharana, fazendo 2 contagens simultâneas, uma decrescente e outra crescente, alternadamente. Você vai contar mentalmente de 108 a 1 e de 1 a 108, da seguinte forma: 108, 1, 107, 2, 106, 3, 105, 4, 104, 5, 103, 6, 102, 7, 101, 8, 100, 9, 99, 10 e assim sucessivamente. O mais importante não é terminar a contagem, mas permanecer nela. Toda vez que você errar, volte ao início. De 108 a 1 e de 1 a 108. À vontade.
Podemos encerrar o exercício. Vamos trazer as mãos palma com palma para concluirmos o sadhana, entoando a sílaba Om em uma só voz. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado pela presença. Bom dia, atividades. Até a próxima. Nos vemos. Nossa, é difícil, né? Comentar. É difícil? 108.1, 107.2. Isso, 106.3, 105.4. É um bom exercício, primeiro, para a memória. Segundo, para gerenciar o estresse. Ajuda a baixar realmente os níveis de estresse. Matemática, porque dos 20 já soma 30. Quando faz o cruzamento, o que é decrescente fica crescente, o que é crescente fica decrescente, aí às vezes dá um nozinho na cabeça. Aí tem que voltar no início. Eu voltei várias vezes. Não tem problema, o importante é fazer o exercício. Não necessariamente Não, porque dominar. eu nunca fiz, eu não tinha certeza se era isso mesmo, sabe? Era de cima para baixo, de baixo para cima. Sim, é isso mesmo.